Decoding AI. Ora, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI. Hoje temos connosco o Luís Diogo e o Hugo Lopes, da Whiteflow, co-founder e CEO e co-founder e CSO, respectivamente, dentro deste que é o nosso podcast, onde nós falamos de inteligência artificial, no marketing, na gestão, na liderança e nos negócios, tendo sempre como intenção trazer quem está a fazer acontecer no mercado, nas mais diversas indústrias e nas mais diversas áreas, trazer este know-how de quem está a construir no mercado, e nós hoje acabamos por ter aqui uma abordagem que passa muito por entendermos como é que a inteligência artificial está, no fundo, a reinventar a máquina do Estado, com maior eficiência, soberania, com agentes autónomos, e, portanto, o projeto que nós hoje aqui temos, então, quer do Luís, quer do Hugo, passa por falarmos então da Whiteflow. E corrijam-me se depois não estiver a dizer bem, e vocês depois, por favor, digam com maior especificidade. Portanto, um Agentic AI, um GovTech Software, que no fundo a grande intenção é transformar a administração pública. Portanto, se calhar, para começar, dar-vos as boas-vindas, Luís e Hugo, sejam muito bem-vindos, e para começar então, o que é a Whiteflow AI? Ou seja, como é que nasceu esta ideia de criar esta GovTech, focada muito nesta parte de Agentic AI, focado muito na transformação da administração pública portuguesa, que acho que todos nós concordamos que necessita ser efetivamente transformada. Portanto, qual é, no fundo, o vosso porquê? Portanto, esta necessidade, creio que até é efetivamente clara, mas porquê este roadmap, porquê este go-to-market para resolverem um problema que vocês identificaram? Porquê esta solução? Boa, Marcos, antes de mais, bom dia Pedro. Como é que isto tudo começou? Eu e o Luís já somos amigos de alguns anos e os dois fomos muito early adopters naquilo que foi a inteligência artificial, logo no lançamento do ChatGPT em outubro de 2022. Nós em novembro estávamos a trocar as primeiras impressões. O Luís tem a empresa dele, eu tinha os meus negócios e fomos sempre discutindo. Nós já tivemos outros negócios onde já tivemos unidos e então fomos tendo esta discussão, sempre fomos próximos. E durante o ano passado, em meados do ano passado, começámos a ter uma conversa como é que nós poderíamos aplicar este nosso conhecimento no mercado. Onde é que deveria ser? No setor público, no setor privado? Inicialmente idealizámos o setor privado, mas rapidamente percebemos que no setor público poderíamos ter um impacto maior. Tanto Luís como eu já não entrávamos nos projetos por parte financeira, estamos os dois, graças a Deus, muito bem resolvidos. Nós queremos sim agregar valor e percebemos que no setor público poderíamos ter um impacto muito grande com o nosso conhecimento e ao mesmo tempo quase ser patriotas naquilo que estamos a fazer, porque estamos a ajudar não só o setor público, como também o utilizador do setor público, que somos nós, que somos todos os cidadãos, com todas as variáveis que nós poderíamos resolver. Então, o ano passado começámos a projetar como é que iria ser. O Luís, e aí faço-lhe aqui um edify, talvez das pessoas mais excepcionais que eu conheci em toda a minha vida. Quando eu decidi dar este passo para a inteligência artificial, foi a primeira pessoa que eu pensei, porque vocês vão ter apenas uma hora para o conhecer, eu que eu conheço há muitos anos, e de muitas pessoas que eu, graças a Deus, conheço, não reconheço ninguém com a capacidade que o Luís tem, com o sucesso que o Luís tem, aquilo que ele consegue fazer, aquilo que ele desenvolveu. E então, falámos os dois, falámos em montar este projeto, e ele oficialmente só iniciou em maio deste ano. Contudo, já vem uma estratégia, já vem uma aproximação a tudo que eram comunidades intermunicipais, a que eram municípios, a essa administração pública. E então depois foi o passo seguinte, foi começar a idealizar quem era a equipa que nós íamos buscar, uma equipa que fosse de acordo com o setor onde nós íamos, que era o setor público, e as necessidades, as burocracias e a intensidade que o setor público apresentava. E então, em maio deste ano, começámos a desenvolver, e tem sido uma aventura até agora inacreditável. E só complementando, acho que essa questão do setor público, a lógica por trás da escolha está muito assente na própria oportunidade e a limitação da tecnologia, neste caso a tecnologia do IA, que é, começámos desde logo a perceber, quando eu comecei a fazer esta investigação,
que seria impossível competir aqui em Portugal com os modelos que estão na linha da frente, pelo capital e a computação necessária para o fazer. Então ficou claro que a especialização desses mesmos modelos era uma grande oportunidade, até porque diferentes aplicações carecem de layers e complexidade e especificidade, e havia uma oportunidade de adaptar esses modelos a outros contextos e outros problemas. Só que para isso funcionar é preciso escala, é preciso dados e continua a ser necessário muito investimento. E isso elimina o pequeno médio empresário, que eu conhecia muito bem, que eu já vinha a ajudar há muito tempo, que provavelmente não faria sentido desenhar um ecossistema específico apenas para ele, e ficariam duas soluções. Havia esta questão do setor público, havia a questão das grandes empresas, e pareceu-nos que o setor público acabava por ser interessante, não só pelos recursos, pela escala, pelos dados, não é? Porque tem muita informação que não utiliza e tem muitos dados para poderem ser trabalhados, mas sobretudo porque era difícil, complexo e eu tendencialmente gosto mais desse tipo de projetos. Demora mais a implementar e a entrar, mas depois são normalmente modelos de negócio mais robustos e então a escolha nasceu também pela própria característica da tecnologia em si, que nesta fase inicial, nesta fase de transição, acho que nem toda a gente vai poder inovar, acho que muita gente vai poder utilizar, mas nem toda a gente vai poder inovar, e aquilo que nós queremos fazer era mesmo isso, era criar um ativo, é criar um ecossistema, e daí a nossa seleção, e foi nessa altura só que eu comecei a ver um caminho de me poder desligar um pouco de todas as operações que eu estava envolvido e me poder dedicar juntamente com o Hugo full time a construir a equipa e a construir o projeto, que tecnicamente é o mais desafiador que eu já tive, que eu vou ter. Ou seja, na verdade, vocês acabam por trazer aqui um ponto muito relevante, que não é? Ou seja, estamos a falar aqui de um tipo de inteligência artificial em particular, que é generativa, e na verdade vocês acabam por falar e abordar aqui um ponto que é, nós precisamos, no fundo, de headsets que sejam especializados e treinados com dados ligados a este contexto do Estado, digamos assim. E aqui, portanto, obviamente que nós entendemos, para quem nos está a ver e para ouvir, ou seja, o que é que vocês veem que pode ser uma falha quando as pessoas tentam utilizar modelos genéricos para tudo? Ou seja, que falhas é que vocês veem? Como é que vocês estão a fazer este go-to-market e a construírem, no fundo, algo que realmente é adaptado para a resolução de um problema específico, não é? De um problema concreto e de um contexto em particular? Os modelos genéricos acabam por serem complementares, e obviamente que a componente toda do raciocínio e da questão previsível que nos trazem é fundamental, mas depois, quando nós necessitamos de um processo extremamente, no caso, por exemplo, da gestão pública, extremamente standardizado, que precisa de uma análise específica dos vários intervenientes, tudo isto tem que ser alimentado e direcionado. Existem várias formas de o direcionar, mas basicamente aquilo que nós estamos a tentar é minimizar a margem de erro que o modelo genérico possa ter, ou seja, é beneficiar do crescimento das capacidades que continuamente, semana após semana, tem acontecido dentro do mercado, mas ao mesmo tempo limitá-lo para que desempenhe especificamente bem determinada função. E isso tem a ver com duas características, que é o isolamento, mas ao mesmo tempo a capacitação. Então, tudo aquilo que nós estamos a construir é para isolar estes agentes específicos, mas ao mesmo tempo capacitá-los, como por exemplo todo o histórico de determinada competência e através desse histórico ele encontrar os padrões que nós precisamos para depois sim se comportar daquela forma e limitá-lo nesse raio de ação e construir aqui uma espécie de uma equipa, um sistema que consiga dar estas várias respostas que normalmente estão indexadas aos vários problemas que existem nas administrações mais públicas. Só para completar aqui, Luís, porque o nosso foco inicial e neste momento é o nosso core, e ao contrário muito das soluções de inteligência artificial que vêm para o mercado, que tem como base o usuário, que somos nós aqui decidimos não para o usuário em si, ou seja, mas para sim o stakeholder da função pública, ou seja,
Porque se queríamos começar com uma reestruturação em algum lado, era pelas pessoas que estão na linha da frente, que têm ferramentas ainda que não nos permite dar maior velocidade, ou se calhar que não nos potencia, e nós sim montarmos e ajudarmos com as nossas soluções para que eles no seu dia-a-dia consigam algo simples como se calhar uma resolução de trabalho suplementar nos recursos humanos de uma instituição municipal, e nós conseguimos que um processo que se calhar, e que nós temos acesso a essa informação, que demora 30 minutos por colaborador, nós possamos fazer com que ele demore 3 minutos, e aí sim ajudarmos a que os stakeholders da função pública tenham melhores ferramentas para que o trabalho dia-a-dia deles seja menos burocrático e se possam focar mais no essencial, que é sim o cidadão. Luís e Hugo, vamos lá ver, até para quem nos está a ouvir, nós quando falamos na administração pública em geral, estamos a falar de uma coisa muito lata, numa série de problemas. Vocês ainda são recentes, claro, mas podem especificar melhor, sei lá, para quem nos está a ouvir, um problema que vocês estejam a trabalhar, uma área em concreto, não sei, o Hugo falou agora nos recursos humanos, é uma dessas áreas que vocês estão a trabalhar, têm prioridades, como é que as estabeleceram? Sim. O plano de ação está desenhado. Nós iniciamos a nossa estratégia com uma aproximação da CIM, que são basicamente comunidades intermunicipais que têm sob a sua responsabilidade determinadas municípios e outras entidades públicas, e depois escalar para os municípios e depois sim para uma esfera mais nacional. E essa ordem de grandeza foi premeditada porque para nós desenvolvermos muito bem, ou seja, nós não queremos contribuir para o cemitério informático que já existe dentro da administração pública. Aliás, a nossa solução é muito mais arquitetura e infraestrutura do que propriamente software em si. E para o fazer nós temos que entender muito bem qual é que é o problema real e a função real da pessoa que está a desempenhar. Então é preciso aproximação. Então o raio da ação foi desenhado para nós termos mais aproximação às pessoas que estão no terreno e com elas entender bem as nuances que estão por detrás da aplicação deste tipo de conceitos e ao mesmo tempo culturalmente onde é que vão estar os desafios, e depois abrir o espectro à medida que também quer os dados, a infraestrutura e as pessoas, acabamos por ter essa prova. Atualmente já estamos a trabalhar no âmbito de produção, estamos a construir uma solução para trabalhar todo o fluxo de compras dentro dos ciclos intermunicipais, que acabam por ter cada vez mais responsabilidade e assumir as compras não só da própria instituição do CIM, mas de outras instituições e municípios naquela região. E nós estamos a ter uma abordagem completamente diferente à forma como eles resolvem esse problema, não só, mas depois, ou seja, como é que nós conseguimos eliminar 90% do tempo da equação, logo capacitá-los com as pessoas de fazerem mais, ou de abrangerem maior volume e ajudar mais instituições, mas ao mesmo tempo apoiá-los na decisão de o que é que eles poderiam comprar melhor, o que é que eles não estão a beneficiar, por exemplo, da economia de escala que poderiam estar a beneficiar, onde é que estão os padrões, onde é que estão os comportamentos, e levar essa informação a estes municípios que depois também afetam, e com isso mais recursos, melhor aplicação de recursos. Então é já o primeiro problema que nós já estamos a resolver. E já estamos, vai para o âmbito real em setembro já é uma solução que já está bastante avançada e é a primeira. E o piloto que nós estamos a fazer é a resolução da questão dos recursos humanos, como o Hugo estava a falar, porque, mais uma vez, estamos a falar de super empresas, não é? Por exemplo, o município tem 1.500, 2.000 funcionários, estamos a falar de muita gente, e isso significa que, apesar de ser um processo, que é um trâmite sempre igual em qualquer instituição, dá muito trabalho, não é? Porque as pessoas querem tirar férias, querem faltar, querem ir ao médico, enfim, tudo isto é ruído, e esse ruído tem protocolos, tem validações, e aqui o objetivo é ajudar tanto na resposta aos protocolos como nas próprias validações e auxiliar quem está a fazer a gestão destas pessoas. E é só um início, mais uma vez, é podermos nos aproximar em microescala de determinado setor e depois ver as interligações, porque normalmente os departamentos, como nas empresas, não trabalham de forma isolada, o que significa que há uma comunicação, e quando há comunicação, para nós há a oportunidade de identificar outros problemas e com isso, obviamente, juntamente com os decisores políticos e administrativos destas instituições, decidir quais são as prioridades, onde é que está o maior ganho potencial
e desenvolver personalizado. A nossa visão é personalizada, a nossa visão é nós sermos uma continuidade dos recursos públicos e podemos trazer um know-how, se calhar, muito mais avançado, muito mais tecnológico, trazermos a filosofia que no privado dominou os últimos anos e basicamente levar essa filosofia para dentro destas instituições e construir juntamente com eles, juntar o conhecimento deles ao nosso conhecimento específico e construir com eles. Eu tenho aqui duas curiosidades, uma mais direta com aquilo que acabaste de dizer, Luís, e outra até de uma curiosidade mais pessoal em contexto mais geral. Com aquilo que acabaste de dizer, eu tenho notado ultimamente uma tendência realmente em valorizar muito mais as opções de arquitetura, até muitas vezes bem descrito como arquitetura de inteligência, independentemente se ela é, como eu costumo dizer, carbono ou sílica, não é? Portanto, muito mais que a escolha de ferramentas. E eu penso que da tua resposta vem um bocadinho isso, não é? Mas gostava que confirmasses, é que cada vez mais a opção pela arquitetura é realmente ou deve ser a primeira opção. A outra é só uma questão agora de curiosidade, que é, nós estamos habituados, nomeadamente nas empresas privadas, e tu falaste em algumas coisas que queres levar para lá, que muitas vezes os obstáculos estão nas chefias intermédias. Né? As chefias intermédias são muitas vezes o grande obstáculo à execução das coisas. Sentem isso também na parte da administração pública ou não? Sobre a primeira pergunta, essa clareza para mim já aconteceu há bastante tempo. Porquê? Durante esta minha pesquisa, estes anos que o Hugo falou, desde perceber como um dia mudar até tomar a decisão de fazer um investimento grande dentro desta área, o que é que eu fiz? Eu tenho uma empresa, eu tenho colaboradores, sempre tive uma gestão bastante autónoma, no sentido de responsabilização de cada pessoa, enfim, sempre trabalhei muito bem a forma como gerir uma empresa. Então o que é que eu fazia? Tenho uma empresa em contexto real, eu vou inundar isto tudo de automação, sistematização, enfim, eu vou usar IA e perceber o impacto que isto tem. Em vez de testar isto em empresas fantasma, eu vou testar no impacto real. E tem montes de problemas, não é? A implementação numa empresa tem montes de problemas. E eu rapidamente entendi que o problema está na base. Ou seja, se não existir uma arquitetura base preparada para conseguir dar uma resposta às várias soluções que depois existem para utilizar IA, vai dar a geneira. Quando eu digo a base, é mesmo a informação, não é? A informação dos teus clientes, as comunicações dos teus clientes, as faturas dos teus clientes, onde é que está o teu suporte, como é que isso se linka, os dados, a infraestrutura da tua empresa tem que estar preparada, porque senão vai haver limites nessa operação. Então, quando olhei para o contexto público, levei essa base que é mudar ferramentas em qualquer empresa, é um atrito enorme. Convencer uma estrutura a mudar de ferramenta, além de demorar imenso para haver retorno do investimento que foi feito, é uma mudança cultural que obriga as pessoas a readaptarem-se. E isso é sempre problemas. E no contexto público acho que isso é extremamente difícil. Okay? Além disso, há aqui uma base de arquitetura que não está preparada para receber estas soluções. Então a nossa ótica foi, se eles já têm soluções que respondem às dificuldades do dia-a-dia e se há parceiros tecnológicos como nós que já respondem muito bem às equações do dia-a-dia, nós vamos ser um complemento por debaixo dessa infraestrutura. Nós vamos usar mais dados do que propriamente inputs do próprio utilizador em si. E nós sabemos qual é que é a visão de futuro que nós temos, não é? Mas obviamente que a ótica de quando é que o humano entra no loop e quando é que são disparadas as coisas, nós estamos a fazê-lo para que haja uma adaptação cultural, onde a pessoa sinta no controle e sinta a fazer uma série de coisas, mas na realidade aquilo que nós estamos a utilizar é a informação que está lá enterrada e depositada e ao mesmo tempo a preparação de uma arquitetura. Uma das coisas que nos motiva a lançar este projeto é o receio que nós temos da utilização neste momento das várias instituições, que não são só as municipais, é na área da saúde, na área da justiça, destes modelos externos. A mim preocupa-me imenso que a informação sensível e altamente deve ser altamente protegida,
neste momento tenho a certeza que está a ser alimentada, está a alimentar estes modelos. Isto não pode acontecer. Nós não podemos ter um país como o nosso dependente de entidades externas e em servidores externos, informação a ser alimentada. Isto não pode acontecer, até porque nós ainda temos muito desconhecimento do que é que vão ser estas infraestruturas nos próximos anos, o que significa que eu acho que há aqui uma ação concreta que o governo tem que dar imediatamente a nível interno, não estou a falar de soluções, a nível interno, e a infraestrutura é a resposta para isso. Tem que ser construída uma infraestrutura para isso, e nós queremos construir a infraestrutura para isso, é exatamente essa a visão e aquilo que nós nos propomos. Relativamente à questão da segunda dúvida, que era a questão de como é que estamos a convencer os stakeholders, não é? Pronto, tem muito da hierarquia, tem muito a ver com aquilo que foi uma conclusão que já tirei há alguns anos na forma como levar pessoas do ponto A ao ponto B, que é uma boa estrutura de incentivos, ou seja, o que é que incentiva cada um dos intervenientes a tomar determinada situação, e aquilo que incentiva um colaborador que tem que fazer o trabalho é uma coisa, aquilo que incentiva um decisor administrativo é outra, aquilo que incentiva um decisor político é outra, e então a solução tem que responder a estes incentivos e ficou claro que, por exemplo, para um colaborador é a sobrecarga que às vezes vem de pedidos, é a incapacidade de dar resposta ao volume, e volume que ele não decidiu sequer que tinha que ter ou não. Na questão administrativa é o acumular e a pressão que isso traz a nível político, o acumular das várias coisas, como por exemplo cadernos públicos, é um acumular gigante de coisas que têm que sair e não saem, aprovação de projetos, há um acumular gigante, filas de espera, meses de espera, e isto há uma pressão logo, não é? Quando há filas de espera há muitas queixas por parte do utilizador, o que significa que isto vai gerar pressão administrativa. E na questão política obviamente, eles conseguirem comunicar a inovação que está a acontecer e basicamente o que nós fizemos foi construir uma solução que fosse muito claro para cada um deles entender o que tinha a ganhar em dar determinados passos e isso facilitou a nossa entrada e tem facilitado um diálogo construtivo que nós temos tido com os vários intervenientes, porque no início aquilo que nós fizemos foi mesmo sondar, ouvir, tivemos 6 meses só a ouvir, para depois sim, com base no conhecimento que nós tínhamos técnico, poder apresentar uma solução que se encaixasse com aquilo, e acaba por ser uma solução win-win, não é? Porque nós não estamos a dizer à pessoa que ela tem que mudar nada, nem que ela tem que trabalhar mais, é exatamente o oposto. Estamos a dizer que ela vai ser mais eficiente e que as coisas chatas do processo ela não vai ter que fazer. Vamos dizer à pessoa administrativa que com os mesmos recursos ela vai conseguir dar resposta ao volume de trabalho que tem, e vamos conseguir dar ao lado político que ele vai conseguir começar a servir bem as pessoas da sua comunidade, o que politicamente isso obviamente acaba por ter um impacto. Então a própria solução, e aí nós temos pouco mérito no sentido em que a IA traz isto tudo, não é? Traz esta possibilidade pela primeira vez, nós só estamos a canalizar e a utilizar numa aplicação muito específica. Luís, tu acabaste aqui por falar muito aquilo que é a forma como fizeram o go-to-market, e uma das questões, por acaso, que nós tínhamos, que o Pedro acabou até por depois especificar já num ponto em particular, com o tema das vias intermédias, é precisamente como nesta indústria, vamos chamar de Estado, como podia ser a indústria farmacêutica, entre outras, os enormes desafios, que são naturalmente particulares das diversas indústrias, mas que nós temos ao trabalharmos com o Estado. E, portanto, ou seja, tu há pouco referiste que este alinhamento de incentivos foi, na verdade, um grande desbloqueador para vocês conseguirem encontrar e construir de uma forma muito clara qual era o problema, para depois então desenvolverem uma solução para este problema. Ou seja, se calhar eu gostava só de perceber, relativamente ao Estado em si, houve algum desafio para quem nos está a ver ouvir e queira lançar um produto que esteja também associado ao Estado? Quais é que foram os desafios que vocês encontraram para a solução que vocês estão a propor? Foi falta de inovação? Foi falta de visão? Ou não foi nada disto? Foram simplesmente processos, por exemplo, burocráticos? Quais é que foram aqui os principais desafios que vocês encontraram? É assim, os desafios, obviamente, que da fase inicial para os próximos passos, eles vão mudar completamente. E nós sabemos isso, e o nosso roadmap acompanha mais ou menos uma tentativa de resposta a cada um desses desafios. Mas numa fase inicial é entender duas coisas. Primeiro, que nem sempre a melhor solução é a solução escolhida por parte destas instituições,
ou seja, há uma série de critérios que levam a determinadas escolhas e há um trabalho de múltiplos anos das várias empresas que prestam serviços ao Estado que foi sendo feito e é muito difícil entrar dentro desse ecossistema. Existem ecossistemas construídos dentro destas administrações que é muito difícil ir contra eles, nem faz sentido, nem é necessário, provavelmente. Pronto, mas a questão é, existe um trabalho feito por soluções nos anos 80, nos anos 90, nos inícios do século, que ainda hoje estão a colher frutos disso. E o segundo ponto é entender que a mentalidade, eu sempre trabalhei no setor privado, e a mentalidade comercial do setor privado é muito diferente da do setor público. Então, há aqui uma adaptação, há aqui um entendimento da legislação, há aqui uma adaptação à forma como as contratualizações funcionam. Há aqui, por exemplo, nuances de fluxo de caixa super importantes dentro deste ecossistema, e tudo isto é uma preparação que tem que existir se alguém quiser entrar dentro de um modelo de servir o Estado, porque não pode ser feito de outra forma. Obviamente, a forma como nós o fizemos foi investir muito tempo para entender essas nuances e associarmos muito rapidamente nos vários pilares às pessoas que estavam na linha, que maior dominavam, e trazê-las para o nosso projeto, desde contratação pública, desde infraestrutura pública, tudo isso trouxemos para o projeto para estarmos sólidos na resposta que tínhamos que dar. Obviamente que isso carece de um investimento maior, mas lá está, é um investimento para funcionar. Eu aqui a complementar a Luísa e dizer o quê? Acho que para quem quer fazer aquilo que nós fizemos, acho que há uma característica muito importante que foi esse passo que nós demos, que foi nesse go-to-market, que foi saber ouvir. E um pouco diferente do setor privado, se nós ligarmos alguém de uma empresa a dizer que queremos ir ouvir os problemas e a resposta para nos ouvir em bom português, oh, amigo, eu estou sem tempo. No setor público, essa recepção é completamente diferente. As pessoas estavam dispostas a agendar reuniões connosco, mesmo nós ainda sendo, na altura, desconhecidos nessas instituições. Nós fomos lá e, de uma forma um pouco simples, foi quais é que são os vossos desafios, nós queremos ouvir, e o que vamos fazer é simplesmente pensar em como é que vamos ajudar-vos a resolver esses desafios. E foi aí que aí chegámos, foi saber ouvir. E para quem quer entrar, que apesar na utilização do dia-a-dia, é quase um dogma que o setor público é muito burocrático, em contrapartida, houve, pelo menos nas instituições que nós estamos neste momento associados, houve uma fantástica recepção para que nós reuníssemos e para que os pudéssemos ouvir os desafios que eles estavam a ter. Oh, Marcos, posso só, porque eu já ouvi o Hugo e o Luís a falar 2 ou 3 vezes realmente numa coisa que para mim digamos, é um grande obstáculo, é que há, nesta parte da administração pública, há ecossistemas realmente, como o termo que utilizava o Luís, que estão anquilosados, não é? Há muitos anos que aquilo que é assim, há muitos anos que as pessoas trabalham com aquelas pessoas, conhecem aquelas pessoas, e realmente você já referiu uma coisa que mas eu gostava que vocês até explicassem melhor, porque parece muito interessante, que é vocês, porque eu entendi, em vez de entrarem de choque de frente com eles, ao fim e ao cabo entraram num processo mais de complementação, de cooperação melhor mesmo, performance, pois, de melhor performance em relação a eles, é isso. É isso. E estas instituições, elas operam muito bem para aquilo que é a realidade de hoje, mas sinto que não estão preparadas para aquilo que vai ser a realidade daqui a 4, 5 anos. E nós, Portugal, não estamos isolados do mundo, não é? Nós vamos ter que ser competitivos. O que significa que não é uma solução não adaptar, nem para as empresas, não é uma solução. Quem ainda acreditar nisso não deve ouvir o podcast, não é? Mas é inevitável, o que significa que, além de inevitável, é extremamente complexo, e nós temos consciência de que não queremos absorver todos os problemas que existem, até porque alguns deles estão bem resolvidos, e eles resolveram-nos alguns deles bem resolvidos, até porque a arquitetura da gestão pública é complexa, ela segue determinados trâmites, determinadas validações, enfim, tem ali muitos protocolos, e ainda bem, não é? Em alguns deles ainda bem que o tem.
O que significa que aquilo que nós queremos fazer é potenciar essas infraestruturas. Obviamente que há, da nossa parte, vai haver aqui quase que uma percepção de valor que nós vamos transitar também para eles, mas é o jogo que nós temos que jogar, no sentido em que nós estamos também a capacitar as infraestruturas deles, mas é a forma que nós acreditamos que era a mais eficiente de nós resolvermos, e é um problema mais complexo. É preciso entender que nós estamos a fazer investimentos em recursos com grande know-how na área da investigação, do machine learning, do deep learning, na área da segurança. Não é o tipo de recurso normal numa empresa que está a operar assim há tanto tempo. E lá está, nós não vamos resolver todos os problemas do Estado. O que nós queremos é equipas multidisciplinares nas várias áreas, e daí nós termos isolado e decidirmos que não faria sentido irmos contra eles, até porque a probabilidade de sucesso era extremamente reduzida, e o tempo até nós chegarmos ao nível deles ia também ser bastante demorado, e estávamos a agregar zero valor à solução. Então o que nós queremos fazer é o inverso, okay? É entrar na arquitetura, entregar velocidade e tempo, que é uma coisa que é altamente valorizada e é altamente tem um valor muito grande, e a partir desse momento há grandes desafios aqui na interpretação da informação que estes softwares têm, na ligação entre os vários departamentos e a forma como isto pode ser agilizado, e lá está, é tudo infraestrutura a maior parte das vezes, e é aí que nós queremos operar. Nem conseguimos a personalização que nós queremos. Caso quiséssemos bater de frente com esses players que primeiro já estão estabelecidos há muitos anos e que, mais como o Luís mencionou anteriormente, iria gerar um enorme atrito naquilo que é uma adaptação, nomeadamente cultural. Portanto, a nossa decisão de montar em cima, beber daquilo que eles estavam a fazer foi fácil de ser. Até porque isso nos ajuda, não é? Porque há uma arquitetura já construída, e ainda bem que são menos players, porque a nós nos significa que a nossa adaptação também é menor, no caso, e então a ótica é também simplificar a nossa ótica de go-to-the-market e ter dados reais. Nós queríamos muito rapidamente ter dados reais, resolver problemas reais. Eu venho do mundo de resolver problemas a sério. Foi sempre assim que eu construí um negócio. Onde é que está um problema valioso? Como é que eu consigo resolver e ajudar a resolver esse problema? E aqui foi exatamente igual. Muito antes da solução, a nossa ótica foi quais são os problemas mais valiosos, onde é que está a maior percepção de valor, e a partir desse momento, ok, qual é que é a melhor forma de resolver este problema, tendo em conta que temos esta nova tecnologia e quais são as implicações que ela vai ter e que pode ter. E reduzir-nos escala, porque se nós neste momento estamos a trabalhar vamos falar dos recursos humanos, que utilizam um tipo de software, mas a seguir queremos ir para o urbanismo ou para outras áreas que já usam outro tipo de software, nós íamos perder escala, porque íamos ter que estar focados a desenvolver um software específico aos recursos humanos, quando nós não queremos apenas ajudar os recursos humanos. Como nós mencionámos logo desde o início do podcast, nós queremos ajudar toda a função ou gestão pública. Portanto, faz muito mais sentido iniciar como nós iniciamos do que se quiséssemos competir diretamente com estes players. Então, vocês diriam, no seguimento do que estamos aqui a falar, é quase uma pergunta retórica, não é? Digamos, mas na vossa perspectiva, um Estado mais eficiente é também um Estado mais soberano? Ou seja, Portugal deve ou não depender, de certa maneira, de infraestruturas ou de empresas estrangeiras? E estamos a falar de Portugal e, obviamente, lembramos, principalmente nas últimas semanas, de vários países face ao contexto geopolítico que nós temos, mas até que ponto é que quem é que deve gerir estes dados públicos, não é? De uma certa maneira, e depois, por outro lado, como é que vocês, e considerando tudo aquilo que estão a construir, de certa forma, conseguem garantir esta soberania digital dos vossos projetos nesta colaboração com o Estado? Há várias dimensões na resolução desse problema. Para mim, a essencial é garantir que tudo que é infraestrutura física está no país, primeiro ponto. O que, apesar de não significar que esteja 100% isolada, certamente estará mais isolada do que se estiver nos Estados Unidos. Pronto, então essa é a primeira dimensão. Depois a segunda dimensão é a forma como os dados transitam da infraestrutura física para a instituição. É fundamental, porque existem e têm que existir dados em trânsito para beneficiar deste tipo de tecnologia, e a forma como eles são trabalhados, encriptados, e a segurança que eles têm, acho fundamental. E depois, por último, a própria autonomia
e o facto de os dados serem deles unicamente, estarem isolados, a forma como isto acontece, são desafios, atenção que há aqui muitos desafios para os quais nós ainda não temos resposta. Aliás, nós estamos num projeto de investigação onde nós queremos inclusive partilhar as nossas conclusões públicas, porque acho que nós, sociedade, temos que todos evoluir e contribuir para uma rápida aceleração e transição, porque se não o fizermos vai ser penoso para nós enquanto sociedade nos próximos anos. Então nós estamos a fazer uma investigação na forma como é que nós conseguimos resolver este problema. Estamos a fazê-lo em parceria com outras entidades e a lógica é como é que nestas várias dimensões nós conseguimos que o Estado tenha garantia, que no mínimo dependa de parceiros dentro do ecossistema português, porque minimizar variáveis, não é? Minimizar variáveis na forma como eles são expostos, como eles são protegidos e sobretudo, a infraestrutura ser deles, estar do lado deles, e eu acho que isso tem mesmo que acontecer, tem mesmo que ser uma preocupação para depois dar internamente recursos às pessoas, não para ficarem isolados da tecnologia, mas para poderem utilizar e beneficiar da tecnologia, garantindo com isso que nós, Estado, nação, estamos protegidos. E eu sei que, não entendendo a nuance técnica que existe por trás disto, é difícil um decisor político ver este problema, mas para mim é o problema mais urgente, dos mais urgentes a resolver a curto prazo, porque já é um ponto de fuga hoje em dia em praticamente qualquer instituição, porque obviamente estas plataformas são mainstream, elas chegam a estes utilizadores que trabalham dentro destas instituições e os decisores das várias instituições têm que se começar a aproximar das soluções, entendendo melhor o problema, porque é a mesma ótica de nós pensarmos que conseguiríamos operar hoje sem eletricidade ou sem um computador. É impensável um decisor político funcionar sem eletricidade ou um computador, e ele tem que olhar para esta tecnologia exatamente da mesma forma e da mesma forma que nós não queremos ficar sem luz, como ficamos no apagão, também não queremos ficar sem controle, no caso desta tecnologia que é completamente uma incógnita para toda a gente. Tenho aprofundado bastante os diferentes tipos de opiniões que existem sobre aquilo que poderá ser ou não a inteligência artificial nos próximos anos, e eu não encontro consenso em lado nenhum, nem dentro das próprias empresas. É uma batalha entre o que é que será e o que é que não será. Logo, aquilo que eu sei é que não sei, o que significa que acho que há aqui alguma precaução que é importante ter. Nós, nem de propósito, amanhã temos uma reunião mesmo relativamente a este tema. Este tema por causa da proteção dos dados e das várias instituições públicas que utilizam os LLMs e que começam agora a perceber que, afinal, essa informação, desde instituições de Ministérios da Educação, entre outras instituições, que, afinal, essa informação não está protegida como eles achavam que estava. E, se calhar, precisamente, a questão que tinha a seguir, antes depois de irmos para um use case mais concreto, era exatamente, ou seja, nós estamos a falar de informação que é sensível, que muito provavelmente as pessoas não têm consciência quando vão a um ChatGPT, que vão a um Grok da vida, é informação que estará disponível a terceiros. No fundo, como é que vocês depois... Ou seja, na verdade, acabam por ter aqui um papel muito importante, que mais do que se calhar até falarmos da parte técnica, que faz parte desta questão, mas um papel muito mais de educação, não é? Portanto, educação do parceiro, do que é esta realidade e como é que ela funciona, porque mais do que isso as pessoas precisam ter consciência de qual é o contexto onde elas, na verdade, estão a operar, não é? Portanto, o contexto atual. E por isso, se calhar, portanto... Mas eu ia te dizer, Marcos, que isso, essa sensibilização no end-user, é muito difícil. Como é que tu contra-argumentas alguém que vê a sua eficiência disparar, que em vez de fazer uma alteração a um documento e demorar uma semana, pode demorar 10 minutos. É muito difícil contra-argumentar com isso e contra-argumentar com a questão do receio, da segurança, porque há uma série de camadas que têm que se explicar para que a pessoa consiga entender verdadeiramente o impacto da solução. Eu acho que aqui esta educação, pelo menos é a nossa perspectiva, tem muito mais a ver com o decisor lá em cima. Qual é que é o impacto para ele, decisor, se não criar condições para que os seus colaboradores possam beneficiar dessa aceleração, mas num âmbito muito mais protegido. Ou seja, é a ótica de não contrariar quem está no dia-a-dia nas soluções, mas ao mesmo tempo garantir que não há uma exposição, não é? Porque sempre que ainda agora houve um leak
esta semana numa plataforma de uma aplicação de dating só para mulheres e por aí fora, isto é um leak, não é? Houve uma exposição de dados anormal. E isto foi numa aplicação de dating onde não havia assim nada assim tão sensível a nível social. Imaginem isto no Departamento de Justiça. Não é? O que é que seria se os dados da Justiça portuguesa, do Ministério da Justiça, saíssem cá para fora? O que é que isto seria? O que é que isto seria para o nosso país? Não é? Eu acho que isto é um exemplo cáustico, não é? Se calhar, dos mais cáusticos de todos, como a saúde, por exemplo. O que é que seria se os dados de saúde saíssem cá para fora? E são situações que eu não faço ideia qual é que é o impacto que teria para estes decisores, mas teria certamente impacto para estes decisores. Então há aqui uma sensibilização que tem que acontecer, sobretudo no layer da decisão, para que não se contrarie depois o layer das operações, mas se dê as ferramentas num ambiente protegido. Se nós falássemos agora na implementação de um projeto da Whiteflow com um stakeholder público, como é que funciona? Ou seja, para um stakeholder destes que nos esteja a ver ou ouvir, desde o diagnóstico até ao Go Live, quanto tempo demora, o que é necessário da parte do parceiro? Como é que funciona na prática? Marcos, Luís, só porque eu peço desculpa, mas é para não ser dos dados, é uma pergunta muito rápida e depois respondo à questão do Marcos, que é, nós temos falado aqui várias vezes no podcast, que é esta questão entre a privacidade, não é os dados do Pedro Aguiar são do Pedro Aguiar ou são também do Estado a partir do momento que ele vai ao Sistema Nacional de Saúde, etc. Portanto, e que usufrui, e que faz análise, que faz... A minha questão é esta, não há aqui também uma fronteira muito ténue entre a minha liberdade, a minha individualidade, os meus dados e aquilo que são os dados públicos? Ou isso não é um problema para vocês nessa questão dos dados? Não, obviamente que é um problema e obviamente que eu acho que os dados serão sempre do Pedro Aguiar e por exemplo, no caso da saúde, existem critérios de segurança nas plataformas de saúde que garantem que só determinado layer de pessoas é que consegue aceder, basicamente consegue aceder quando precisa dessa informação para diagnosticar, para tratar, para o que for. Exemplo, uma recepcionista num centro hospitalar consegue determinada informação, um médico consegue outra, ou seja, existem layers. E isso tem muito mais a ver com a própria encriptação da informação, ou seja, ela pertence ao Pedro, pode ser analisada por diferentes intervenientes, por todos os outros, os dados existem, mas ninguém consegue aceder a essa informação. E eu acho que devíamos, pelo menos, lá está, como eu digo, o facto de, por exemplo, nós alimentarmos modelos com dados, mesmo que encriptados, ainda há muito desenvolvimento de investigação que tem que ser feito para como é que nós conseguimos continuar a manter esse tipo de padrão, okay? Que é o mundo ideal, é como é que os dados do Pedro servem para contribuir para um agilizar, mas são só do Pedro e só o Pedro é que pode consultar, ou alguém que precise para determinada operação, ou seja, manter esses critérios, mas num mundo onde a tecnologia está a mudar e a própria eficiência da tecnologia necessita dos dados do Pedro. Então, há aqui muitas nuances que têm que ser trabalhadas, mas o Pedro depois também é o maior interessado para que um processo que o Pedro eventualmente precise, também em vez de demorar 3 meses, demore 3 segundos. Claro. Pronto, então, a ótica é, há aqui um benefício direto enquanto Estado Social, o facto de eu dar esse contributo. Desde que seja transparente a forma como eles são feitos, desde que seja o máximo protegido, tendo em conta aquilo que é a vanguarda da segurança desses mesmos dados, e que haja um investimento do próprio Estado na investigação para continuar a desenvolver novos mecanismos para proteger essa informação, estamos a fazer aquilo que podemos, não é? Eu acho que renegar uma tecnologia nunca será a solução, isso terá um impacto económico e social para toda a gente, mas acho que já existem soluções, já existe possibilidade, e eu acho que nós temos que explorar e levar isto ao limite para garantir que continuamos a manter padrões, mas não ficamos para trás. Claro que isto é fora do nosso tema agora, mas tocando nesse ponto, Pedro, claro que depois se pegarem nos meus dados e analisarem e me ligarem a dizer, olha, Hugo, identificamos pelas suas análises que poderá vir a ter alguma doença, eu vou achar isso benéfico para mim, portanto depois... Olha, é sempre custo-benefício, não é? É isso, era isso que eu ia dizer, é o custo-benefício depois, e da forma de cada um vê e acredita. Relativamente à tua pergunta, Marcos, qual era?
já ficou lá atrás. Portanto, relativamente então à implementação de um projeto da Whiteflow, ou seja, com um stakeholder público, desde o diagnóstico até ao Go Live, no fundo, para alguém que nos está a ver ouvir, que trabalha dentro deste ecossistema, quanto tempo é que demora, o que é necessário da parte deste parceiro? Portanto, se vocês tivessem de explicar efetivamente como é que o fazem, quais é que são estes passos então para conseguirem então fazer o deployment da vossa solução? Sim, numa fase inicial, obviamente, que é fazer um mapeamento de quais é que são os problemas. Depois existem aqui dois caminhos. Primeiro, se for um problema que nós não resolvemos no passado, ou seja, se for uma solução que nós não temos um microserviço preparado, então isso significa que há um desenvolvimento de raiz. E isso para nós chamamos a isso de desenvolvimento de raiz, no sentido em que abrimos um novo espaço e nós próprios temos que ter interesse em abrir esse novo espaço, porque muito certamente vamos ter que investir mais do que aquilo que um contrato conseguia absorver. Então existem esses dois caminhos. De qualquer das formas, se aquela entidade é a primeira vez que estamos a colaborar com ela, será necessário toda a base de infraestrutura que nós estávamos a falar, é fundamental, essa é a base e o início, e depois ou acopula microserviços que já existem e que obviamente servem a pessoa, ou então é desenvolvido, personalizado para aquela pessoa, o que ao mesmo tempo acaba por desenvolver um novo microserviço que depois pode ser adaptado a outras instituições. Uma das vantagens do setor público é que existe um comportamento padrão na maior parte das instituições. Pronto, isso traz-nos a nós uma adaptação mais ágil às especificidades que depois obviamente cada um tem. De qualquer das formas, podem existir projetos, isto é a nossa visão, nós ainda estamos numa fase onde selecionamos 3 projetos piloto, já fechamos esses 3 projetos piloto e estamos em desenvolvimento em âmbito real, que é o que nos interessa nesta fase, mas numa fase posterior a visão é essa, é começarmos por microserviços onde haja um padrão de comportamento muito maior e sei lá, imaginares uma AWS, não é? Onde tu entras e tens uma quantidade de microserviços de infraestrutura. Alguns players provavelmente podem exigir que membros da nossa equipa estejam lá presencialmente, também é uma solução que nós queremos ter dentro da nossa estrutura, ou seja, levar o nosso know-how para dentro da instituição e colaborar com os técnicos que já existem dentro daquela instituição e basicamente fazer transição de knowledge muito mais rápido, muito mais ágil. É uma visão que nós temos, obviamente, para as estruturas onde isso se justifique e entrar no modelo de ultrapersonalização. Pronto, então isto é a adaptação, ou seja, nós trouxemos o ónus da adaptação para o nosso lado. Nós não nos vemos como um SaaS, nós não nos vemos como nós vemos como uma deep tech que quer se personalizar porque tem que se personalizar, senão não vai conseguir implementar, não vai conseguir resolver problemas, não é? Vai contribuir para aquilo que nós chamamos de cemitério tecnológico, é mais uma tecnologia, mais um domínio, enfim. Então aqui a ótica é, se nós queremos ser, nós chamamos-lhe o sistema operativo da própria função pública, acho que há aqui um ónus de adaptação que tem que existir do nosso lado e obviamente obriga a construção de uma equipa totalmente diferente na forma como operaríamos se fôssemos, por exemplo, um SaaS e outro tipo de investimento e há de chegar à fase onde nós vamos ter que começar a captar esse investimento para conseguirmos responder e dar respostas àquilo que é necessário. Só falando da velocidade, Marcos, tu perguntaste qual era a velocidade que nós conseguimos entregar. Claro que isso depende do problema, da dimensão do problema, depende do departamento, porque há departamentos que abarcam mais pessoas que outros. Os recursos humanos utilizam toda a estrutura de um município, de uma autarquia, de uma comunidade intermunicipal. Há outros departamentos que não utilizam, depende do tamanho do problema e depende daquilo que o Luís mencionou anteriormente. Se nós já desenvolvemos então esse mesmo problema para outra estrutura ou se vamos desenvolvê-lo de raiz. Pois. E há aqui uma equação que é muito interessante. Eu gosto muito da mentalidade de ouvir, adaptar o produto e continuar a evoluir a resolução do problema, que é uma mentalidade que no setor privado é fundamental, senão ninguém vai a lado nenhum. Não é? No setor público não é assim linear, até porque a forma como as coisas são adjudicadas é pacote, fechado, está feito, adeus, até amanhã, vou agora encontrar outras coisas para te vender. Pronto. Nós não queremos ter essa mentalidade, que é uma coisa que os utilizadores não estão habituados. Pronto, o que significa que há uma continuidade no desenvolvimento e no apoio a estas diferentes microsoluções, onde nós queremos ter equipas designadas
para ouvir e continuar a evoluir. Então, aquela ótica de tu poderes chegar todos os dias e aquilo que era um problema na semana passada deixar de o ser, é uma coisa que nós queremos trazer para o setor público, porque acho que eles não conhecem o mundo como as empresas o conhecem, e eu acho que esse trabalho é algo que nós queremos, essa visão ou forma de estar, é algo que nós queremos trazer, e também impacta o desenvolvimento contínuo, que é uma coisa que não é muito usual e que para nós faz todo sentido. Foi aquilo que te falava ao início, Marcos, que é fazer um build-through dentro destas organizações, quase sermos parceiros nesta reestruturação, é elas partilharem os problemas, não é nós só ajudarmos os recursos humanos, é ajudarmos os recursos humanos, é ajudarmos o urbanismo, o financeiro, o jurídico, a parte de resíduos, a parte da polícia municipal, por exemplo, a parte de planeamento territorial, é nós conseguirmos depois, nestas estruturas, ajudarmos a otimizá-las e aumentarmos a sua operacionalidade, a sua redução de custos. Pronto, todas essas variáveis que estão trazidas para cima da mesa que vocês já conhecem. Numa ótica da vossa visão para o futuro, imaginem, e olhando para um horizonte de 5 a 10 anos, apesar de se calhar ainda ser um pouco cedo para termos essa visão clara, mas se tudo correr bem, ou isso corre bem, não é? Como é que vocês veem uma organização pública, neste caso a administração pública, a funcionar dentro de 5 a 10 anos? O que é que vocês veem, se tivessem comparar o ponto A e o ponto B, por exemplo, em algo que o Luís referiu há pouco, como é que vocês hoje, portanto, veem o funcionamento, que é algo que nós já falamos, mas como é que vocês veriam, até numa ótica de competitividade do próprio país, Portugal, lá está, quando comparado com todo o ecossistema geopolítico, como se insere, como é que vocês viam, de facto, uma organização, então, a funcionar, então, dentro deste período temporal? Que diferenças eu acho que as diferenças que nós vemos são... Nós até nem falámos nessa visão dentro das instituições, porque é uma mudança cultural tão drástica que eu acho que tem que ser gradual. De qualquer das formas, eu acho que existem aqui duas dimensões importantes. A primeira delas é o agilizar, a velocidade da operação, ou seja, a ótica de potenciar um colaborador que já existe. A ótica de aumentar o valor por hora que cada pessoa dentro da instituição consegue entregar à própria instituição em si. Eu acho que há tanta oportunidade aí, com coisas de repetição. Estamos a falar de uma área que é altamente repetível, que não existia essa necessidade, e aí é a primeira dimensão que é inequívoca, que é cada pessoa conseguir contribuir mais com a mesma carga horária ou com menos carga horária para aquilo que é a sua instituição. A segunda, e talvez a mais importante na minha perspectiva, é no apoio à decisão. Ou seja, estamos a falar de instituições que têm centenas de milhares de dados das várias coisas, desde o trânsito, desde, enfim, tudo, compras, muita coisa que circula a nível de informação. E neste momento a tomada de decisão é muito desligada dessa informação. Essa informação é colecionada, mas ela não é interpretada. Não há uma prevenção e uma ajuda na interpretação daquilo que deve existir. E muitas das vezes não é por má intenção que as decisões são tomadas, é porque há desfundamentação nessa decisão. Então acho que aqui o apoio à decisão, esta tecnologia tem uma capacidade enorme de interpretar milhares e milhares e milhares de dados, coisa que uma pessoa nunca conseguiria fazer, e dar um apoio à decisão. Então acho que estas duas dimensões, tanto no apoio à decisão, logo evolução do próprio Estado em si, como na execução em si, são duas dimensões que contam um impacto gigante na eficiência. Obviamente que isso vai ter um impacto em tudo aquilo que nós precisamos do governo para fazer, e não será um processo simples, mas acho que é um processo acelerado. Porquê? Porque nós se fizermos bem a adesão nesta fase, eu acho que nós podemos ver aqui uma oportunidade de Portugal ter uma vantagem competitiva na Europa. Porquê? Porque, primeiro, acho que tudo depende de a nossa decisão de topo olhar para isto como uma prioridade nacional. Okay? E se o fizer, e se criar esta infraestrutura, se criar estes primeiros passos, vai beneficiar de todo o desenvolvimento que está a ser feito a nível mundial e todos os recursos que estão a ser feitos a nível mundial. Ou seja, o facto de estes bilhões que nós pela primeira vez vemos a serem investidos semanalmente nestas empresas, nós podemos beneficiar diretamente dessa inovação tecnológica. Há muita coisa que nós não temos que investir para beneficiar, mas nós só conseguimos beneficiar a partir do momento onde nós estamos preparados para introduzir estas novas tecnologias dentro de uma infraestrutura.
o que significa que a infraestrutura vai ser o gargalo dos vários países que não estão na linha da frente nesta inovação tecnológica para beneficiar. E uma coisa é criar e desenvolver. Obviamente que há muito dinheiro a ser ganho aqui, eles sabem, por isso é que estão a investir este dinheiro todo. Mas outra coisa é aproveitar para trazer isto para o âmbito real. E eu acho que nós poderíamos aproveitar isso para aumentar a eficiência, o que traria um impacto na economia gigante, um impacto social gigante, e sermos um modelo na forma como nós podemos não eliminar o humano, mas usá-lo no sítio onde ele deve estar e trazer uma qualidade, ou melhorar a qualidade de vida. Acho que há aqui uma oportunidade, acho que ninguém está a olhar, ou melhor, há pessoas, obviamente, há países que obviamente estão a olhar a sério, mas ninguém está a investir a sério para entender as implicações, como algumas empresas, por exemplo, privadas e grandes já o estão a fazer, as implicações que isto tem, não é? Nós quando vemos um Facebook, quando vemos estou-me a lembrar, o Salesforce, quando vemos um Shopify, um Spotify, a tomar decisões estratégicas, onde eles têm a capacidade de aumentar a eficiência, deixaram de recortar tanto, alguns deles inclusive baixar, alguma coisa está aqui a acontecer. Eles não são parvos, muito pelo contrário, eles sabem, eles medem, eles tomam decisões orientadas à medição e aos dados em si, mas o Estado tem exatamente o mesmo problema que as empresas têm, não é? Tem pessoas, tem ineficiência, tem dados, tem informação, tem decisões. É uma empresa grande que tem, obviamente, outro tipo de regras e de condicionamento. Então, acho que há aqui uma oportunidade enorme de nós aproveitarmos isso e sermos um modelo inovador, quase como um case study inovador, e eu acho que isso ia criar sinergias, inclusive, com estes players, não é? Porque estamos a falar de um Estado-nação e a criar sinergia, e essa sinergia muitas das vezes traz acesso privilegiado à informação que nos vão fazer acelerar. E se nós olharmos para a ótica do singularity, não é? A ótica do efeito exponencial que possa existir aqui, a diferença da readaptação ou da adaptação ou de andar atrás vai ser muito mais agressiva do que é até agora. Ou seja, a partir do momento onde alguém aproveita a curva da oportunidade, é quase que desleal e é quase que impossível andar atrás deles. Eu acredito mesmo que é impossível hoje em dia competir com o OpenAI. Eu vou começar hoje, eu tenho recursos infinitos, vou competir com o OpenAI. Eu acho que isto é impossível hoje em dia já. Porquê? Porque há um efeito cumulativo muito agressivo nesta tecnologia. Então, o que significa que ser o primeiro Estado a operar com AI first, não é? Com esta visão da AI, acho que vai trazer uma vantagem desleal que sinceramente acho que ainda não está a ser observada pela gestão política e que eu acho que é uma grande oportunidade no nosso país, muito maior do que sermos um hub de empresas, muito maior do que... porque o impacto que isso tem, até para as empresas quererem vir para cá, é gigante, não é? Se tudo é ágil, se tudo é fácil, se tudo está à distância de um clique, isso abre oportunidades que nós não temos hoje em dia, não é? Já para não falar nas vantagens de energia que nós podemos estar a explorar e por aí fora, mas isso já é outra dimensão da oportunidade, mas acho que seria uma das grandes oportunidades que eu vejo para Portugal. Marcos, deixa-me trazer-te duas dimensões, uma que até vai ao encontro do que o Luís falou e até um pouco mais ao encontro da tua questão, que era qual é que seria a nossa visão para a função pública quando estas ferramentas realmente serem dia-a-dia para os stakeholders da mesma. Que será quase estava aqui a escrever, uma transformação laboral, é algo de passar, de ser da execução para a atenção. E atenção em quem? Nos cidadãos. Porque há uma coisa que é certa, a AI não nos vai substituir, vai nos potenciar, porque a AI não conhece o cidadão, não conhece os problemas reais daquela, não conhece as pessoas da cidade. A AI conhece burocracia, a AI sim pode substituir burocracia, pode substituir processos repetitivos e pode ajudar muito a potenciar o humano. E vai exigir, claro, este período de 5 a 10 anos, como tu mencionaste, vai ajudar essa adaptação cultural, mas vai haver sim uma transformação laboral e que vou reforçar porque acho que tem impacto, que é passar da execução para a atenção, porque sim, podemos pôr a AI a fazer a execução e nós humanos sim podemos começar a dar atenção realmente às pessoas e aos problemas que elas têm e não passarmos um dia em burocracia e papelada, mas sim realmente estar atentos aos problemas das pessoas. E a outra que é pegar naquilo que o Luís estava a falar dos milhões que têm sido investidos, tem sido um shift no mercado, que é quase... nós víamos isto no futebol, não é? Pagarmos milhões por jogadores em salários, em prémios de lealdade ou de assinatura. Hoje em dia vemos a Meta a fazer uma task force de super intelligence, a oferecer contratos de 200 e 100 milhões a pessoas da OpenAI.
e da Scale AI, e este shift de mercado, eu acho que nós, Portugal, podemos pensar um pouco em que nós somos talvez o país número 1 em formação de futebol. Porquê é que o somos? Porque planeamos, porque temos estratégia, porque estamos dispostos a investir na formação. Se nós trouxermos esta adaptação para, neste caso, para esta área, em conseguirmos reter talento, conseguirmos formar talento, acho que temos aqui uma oportunidade de, nos próximos 10 anos, termos uma função pública tão eficiente que não nos vai ajudar só a nós, cidadãos, mas vai ajudar também a trazer outras pessoas a cá viver. Porque se é fácil ter um visto de residência, se é fácil comprar casa em Portugal, se é fácil abrir uma empresa em Portugal, juntamente com o nosso clima, com aquilo que é a amabilidade da nossa população, que é a nossa gastronomia, e aqui eu sou bastante patriota, acho que nós temos definitivamente o melhor país do mundo. Acho que nós temos que voltar a ser quem já fomos, que nós, da era dos descobrimentos, já fomos, não é, donos de... Já chega de conquistas. Nós conquistas temos visto muitas nos últimos 3 anos. Acho que a parte das conquistas, pelo menos, eu estou fora. Nós, em 1494, éramos quase donos de 50% do mundo, e desde então quase que só obedecemos as leis da União Europeia, deixámos de querer estar na vanguarda, e acho que nós aqui na primeira vez temos a oportunidade de estar novamente na vanguarda, juntamente com a inteligência artificial. Sendo que eu acho que é uma vanguarda diferente, ok? Este ponto é importante. Eu acho que o caminho não estou a falar do caminho da Europa, isso já é outra conversa, mas o caminho de Portugal acho que não é competir com os Estados Unidos ou com a China, acho que é preparar-se para beneficiar rapidamente daquilo que será o impacto que estes países estão a ter e vão ter cada vez mais no mundo. Será gigante, na economia será desconhecido até, e nos prepararmos para receber e fazer essa transição de valor, acho que ser essa ponte, acho que existe sim aí um espaço grande de oportunidade. Fazendo só aqui um ponto final, até porque estamos mesmo no fim, portanto aqui na duração, vocês no fundo acabaram por responder aqui a uma última questão, que na verdade era se poderemos posicionar Portugal quase como uma referência em GovTech, não só na Europa, mas também fora da Europa, até porque nós temos visto em Portugal muitos players a surgirem nesta área, que também que vocês estão a trabalhar, portanto temos vários players que estão a surgir, vários deles com capital de risco, com venture capital por trás, portanto com uma capacidade para escalar muito significativa, e portanto é uma área onde claramente está a existir a entrada de vários players. Vocês conseguem ver de facto este nível de competitividade que começa a surgir em Portugal nesta área, conseguem ver realmente Portugal eventualmente como uma referência que depois pode ser exportada para outros países, ou nem por isso? Como é que vocês veem isto? É sim, acho que temos talento interno suficiente, provavelmente grande parte dele estava até agora muito centrado na área privada, mas temos talento para conseguir imputar esse valor a nível interno. Acho que o problema não está aí, no conhecimento, no talento. Acho que nós temos, quer a nível de formação, quer a nível de vantagens competitivas, temos aliás, muitas empresas o vêm buscar cá, não é? Acho que temos essa capacidade. Aquilo que eu acho que vai existir necessidade de responder são duas perguntas-chave, que é, apesar de eu entender que muito capital de risco possa ser investido nesta área, há um limite, e a primeira coisa delas é o limite geográfico, que é um fundo de investimento só justifica investir com escala, e para um fundo de investimento com escala, Portugal não tem escala, o que significa que o case study Portugal é só um case study para extrapolar para outras regiões. Isso traz outro problema, não é? É aí que nós voltamos a ser mais um e não o central, o que significa que tem que haver uma resposta que é que recursos e como é que o Estado vai investir recursos dentro desta área. Acho que tem que ser feita uma reflexão e um plano estruturado de resposta a um aumento de capital muito grande, se queremos aproveitar essa, como fizemos com um Amália, não é? Mas não são 5 milhões, são preciso 500. Pronto, então, como é que nós vamos responder a isso? Porque esse seria o plano perfeito, que é ser o próprio país a fazer esse investimento, seja com apoios ou não de outros fundos, e não acho que seja o capital de risco privado que vá
fazer esse trabalho. E o segundo, e talvez mais importante, é a nossa estrutura de contratação não está preparada para a forma como isto poderá funcionar. Isto nunca será, ou seja, nós teremos sempre vários players a resolver os diferentes problemas, correto? Mas não dá para ter milhares de players, porque há um benefício na informação, nos dados, e a partir do momento em que esses dados são partidos, perde-se grande parte da vantagem, quer para os negócios competitiva, quer para a própria solução em si, e não é por acaso que há uma centralização, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma centralização dos players que estão a ajudar o Estado. É porque a própria tecnologia converge em vez de divergir. E obviamente que o Estado tem que olhar para isto, provavelmente como olha para uma TAP. Esta discussão dava agora, mas como deveria olhar para uma EDP, se calhar é um exemplo mais claro, que é, será uma infraestrutura crítica na sociedade, o que significa que o Estado tem que participar, o Estado tem que ter controle, o Estado tem que regulamentar, o Estado tem que fazer a parte e deixar, enfim, os privados depois levarem a parte da gestão e da inovação para a frente, mas há aqui várias dimensões, quer nos fundos, quer na forma como nós trabalhamos, que não é a mesma coisa de contratar um website, não é a mesma coisa de comprar um computador, não é a mesma coisa. É a mesma lógica de, primeiro que existissem vários fornecedores de eletricidade, existem, mas depois todos eles estão dependentes de uma infraestrutura, não é? E essa infraestrutura é única no nosso país. Então, qual é que é o papel do Estado na infraestrutura? Não é nos players, é na infraestrutura. Então, há aqui uma série de equações, porque estamos a falar de algo muito, muito disruptivo, que vai ter um impacto e vai ser core na sociedade, e o Estado tem que acordar se quer aproveitar essa oportunidade. Boa, e acho que chegamos ao fim. Pedro, não sei se tens algo que gostasses de partilhar. Não, é isso. Acompanhei, revejo-me em muitas das coisas que acabaram de dizer e não tenho mais nada a acrescentar. Luís, Hugo, muito obrigado pela vossa partilha. Eu acho que tivemos aqui um episódio muito rico e muito direcionado para quem trabalha nesta área ou tem interesse em trabalhar nesta área ligada ao Estado, com um nível de profundidade, na minha perspectiva, bastante interessante, sob diversos ângulos, sob diversas perspectivas, que eu acho que para quem vai ver ou ouvir, vai realmente conseguir tirar muitos insights para a sua atividade, vai conseguir seguramente fazer benchmarking. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade para abordarem este projeto do White Flow. Muito sucesso para vocês também, obviamente, que estão nesta fase, com estes 3 pilotos que me referiram há pouco, e portanto estão nesta fase inicial também de tração. E para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que pode subscrever o nosso canal do YouTube, página LinkedIn e também no Spotify, e ouvir os próximos episódios também com os próximos convidados. Luís e Hugo, uma vez mais, muito obrigado e até breve. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Pedro. Decoding AI.